Mais especificamente ao jogador... Olá, eu sou a maestra Erika e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, onde a gente fala de espanhol, mas de um jeito divertido, dinâmico. Hoje nós teremos um react, especificamente ao jogador Vinícius Júnior. Eu não sou a pessoa que sabe sobre futebol, então se eu falar para vocês que eu sei que time que o Vinícius Júnior joga e tudo mais, eu vou estar mentindo. Mas eu sei que é um time da Espanha, ou pelo menos ele já jogou em um time da Espanha. Porque eu já vi ele falando espanhol, assim, de relance em entrevistas na televisão. E aí eu decidi trazer para vocês, a gente já teve do Neymar, eu vou deixar até aqui no card. E agora eu vou reagir ao espanhol do Vinícius Júnior. Será que ele fala bem? Será que ele fala fluido? Vamos analisar tudo isso. Claro, também vou pontuar algumas coisas para ensinar a vocês que estão aqui assistindo o vídeo. O principal objetivo do canal é que você aprenda de uma forma divertida, mas que você aprenda. Ó, vão ser duas entrevistas, tá? Uma aparentemente bem antiga, uma mais recente, foi a que apareceu aqui, mas também ainda não parece ser algo tão novo. Deixando claro que então o que eu tô avaliando é o espanhol dessa época e não talvez o de hoje ele esteja assim bem melhor. O sea, aquí en el día de hoy, ¿qué tal, Vinicius? Muy buenas, estaban diciendo todos, el marcador es una cosa, pero hoy el mejor del partido es Vinicius. ¿Cómo te has encontrado hoy tú sobre el terreno del juego? Cambiaria toda a minha partida pela vitória. Hemos tentado muito hoje e não ha conseguido meter gol. Aqui a gente já vê que essa é a que eu falei que é a mais antiga. Acredito que tenha sido bem no começo. Ele cometeu alguns erros de som, como, por exemplo, usar o D e o T com esse som de di, de ti. Ele também falou ha podido, foi isso? Deixa eu voltar rapidinho. Cambiaria toda a minha partida pela vitória. Partido é partido, pela vitória seria por la vitória. Hemos tentado muito hoje e não ha conseguido meter gol. Pero vamos volver amanhã para o treinamento e concentrar mais, trabalhar mais para ligar em partido e não... Então aqui realmente ele estava bem no início. Eu acredito que ele estava aprendendo mesmo. A gente vê que ele sabe algumas palavras em espanhol, mas está bem assim misturado, sotaque bem brasileiro. Eu vou colocar aqui de onde ele é, porque eu tô sentindo o sotaque dele bem arrastado, né? Então ainda consegue sentir o sotaque nativo dele. Faço isso para ganhar todo o partido e ganhar os 3 pontos, que é mais importante, e volver ao nosso sítio, que é sempre arriba, sempre no primeiro sítio. Então, nesse aqui, levando em consideração que deve ser um dos primeiros, realmente ele não se saiu bem. O som muito abrasileirado, se vê que ele estava procurando bastante as palavras. Às vezes até teve hora que eu pensei, será que ele tá falando português aqui? Então, realmente ouvi bem essa mistura do português com o espanhol. Mas ele tá certo, tá, gente? Eu não sou aquela professora que acha que você tem que só falar quando você tá perfeito, senão você nunca vai falar. É claro! Porque você só chega no ponto legal de fluência se você arrisca, você tenta, se você fala, vem da prática. É igual uma criança. Imagina que você vê uma criança, aí a criança te escuta falando lá, um bebezinho que tá aprendendo a falar. Imagina se ele só fosse falar quando ele estivesse falando que nem um adulto. Ele ia conseguir falar? Não. Ele começa falando papá, mamá, água, tetê, não é? Até que ele vai desenvolvendo a fala e chega a um ponto que ele fala igual todo mundo. A mesma coisa uma pessoa com idioma. Você não pode esperar você falar perfeito, esse medo de errar, e eu sei que dá. Eu sei que tem muita gente que fala, eu entendo tão bem, mas quando chega na hora de falar eu travo. Essa trava muitas vezes está relacionada com o medo. Você não pode ter medo, você tem que falar mesmo, praticar, porque só assim você começa a reconhecer seus erros, começa a melhorar o sotaque. Legal! Bem louco! Primero,
Creo que por estadística el gol se lo van a dar a Bono, el portero del Sevilla. ¿Quieres aprovechar para reivindicar si el gol es tuyo? ¿A ti qué te parece? ¿Cómo has visto la jugada? Porque lo celebró como si lo metieses tú. Pero es mío, claro. Yo golpeé la portería y el gol es de nosotros. Bueno, pues Pensando que o gol é el dele. tuyo, y es un gol que vale su peso en oro por la necesidad y por el escenario y por el momento en el que llegaba el equipo. Sim, Ponto que não tem nada a ver com o espanhol do Vinícius Júnior. O rapaz que tá fazendo as perguntas, o entrevistador, esse das pessoas do espanhol da Espanha que fala com a língua entre os dentes. de hoy es muy importante para sacar nuestra confianza y un campo difícil contra un buen equipo y salir sin tomar gol también. Ainda não tá muito bom. Deixa eu ver uma palavra que ele falou aqui, o R bem arrastado, deixa eu voltar. Y por el escenario y por el momento en el que llegaba el equipo. Sí, la victoria de hoy es muy importante para sacar nuestra. Ele falou importante. Então, os T's ele manteve no lugar certinho, mas esse R do importante em espanhol, ele é levemente vibrado. Ele não é tão forte igual quando o R tá no início ou quando o R tá dobrado no meio, mas ele é levemente vibrado. Seria importante. E aqui ele deu aquela sugadinha assim. Nesse momento eu já tinha colocado, eu ainda não sei, gente, qual é o estado dele, mas ele faz esse R rasgadinho. E ele trouxe aqui para a palavra importante, ele falou importante. Às vezes que ele falou também sobre a partida, ele também tá rasgando um pouquinho o R. Partido, e seria partido. E um campo difícil contra um bom equipo. Aqui, ó, um campo difícil. A palavra, apesar de se escrever igual, a gente sabe que o L, a gente tem que subir ele lá em cima. Sem tomar gol também é muito importante para nós outros. Importante mesmo. Que estávamos jogando bem, mas não ganhamos. E ganhamos, que é o mais importante. É o mais importante, de novo. Gente, mas isso é normal, assim. É igual a gente vai assistir um jogo do São Paulo e tem todo mundo chama ele de Caleri, mas se fosse seguir mesmo o espanhol e ele que é argentino, seria Cacheri. E ele falando português, ele coloca palavras em espanhol no meio, ele fala também com sotaque em espanhol as palavras em português. Vai ser um bom confronto entre os dois. Sabemos que são dois grandes times. O Flamengo é um time bem grande que tem muitos jogadores importantes, tem um grande treinador. Nós vínhamos um pouquinho mais de embaixo, mas... Então isso é normal também, a gente não pode exigir perfeição dos nossos jogadores. Os outros também não traz perfeição para o português. Del gol en la primera parte no llegaba y que cuanto más podía costaros en el segundo tiempo es cuando llega la jugada. Hoy no dudamos de nada. Sabíamos que tenía que sofrer para ganar y que... Ele falou sofrer e é sofrer com U e I, tá? Sofrer. O partido? Partido de novo. Você chegou até aqui? Tá gostando do vídeo? Tá gostando do canal? Então eu vou te pedir um favor para você se inscrever no canal. Não esquecer de deixar o like, que isso ajuda muito ao YouTube entender que as pessoas estão gostando e entregar mais o vídeo. E muito obrigado. Bora pro veredito. Então esses dois vídeos que a gente viu do Vinícius Júnior, ambos são antigos, um tem 5 anos, outro tem 3 anos, mas a gente pode ver que ele ainda traz ali, naquela época ele trazia bem carregado o sotaque brasileiro dele, às vezes trocava algumas palavras, falava em português. Então realmente é um espanhol que as pessoas lá entendam, provavelmente, o que ele tá querendo falar, mas não é um espanhol certinho, não era um espanhol perfeito. Mas como eu disse antes, isso não é um problema. O mais importante é que você tente melhorar. O que não pode acontecer é a pessoa falar às vezes no nível que dá para compreender, mas não tá bom ainda, e ela estacionar e falar, então tá de boas, vou ficar aqui. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é enquanto você tá nesse processo e continua se esforçando a melhorar, não tem problema você falar assim. É mais importante você perder o medo e já começar a desenvolver a fala e encarar, mas
continuar estudando que ter aquele medo. Tem gente que faz 5 anos de um idioma, seja espanhol, seja inglês, e no final não fala. Você tá falando sério? Continue se esforçando para continuar melhorando, mas se jogue. Fale o idioma, procure alguém para conversar no idioma, que você vai ver que é uma experiência maravilhosa. A gente vai ficando por aqui, mas tem vídeo na sexta-feira às 10 horas, tá bom? Beijos e hasta pronto!